Boa noite a todos. Meu nome é Ananda, eu represento a Escola de Formação de Servidores, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, projeto. Hoje damos continuidade a mais um evento, Conversas com a PROP, uma parceria entre a ESERV e a PROP. Agradecemos desde já o aceite do nosso convite e a disponibilidade dos palestrantes, a jornalista Emanuele Tronco Bueno e o professor Pedro Fernando Teixeira Dornelles, em estarem conosco nessa noite compartilhando seus conhecimentos. Agradecemos a presença de todos que estão conosco nesta noite da terceira rodada de Conversas com a PROP, com a temática divulgação científica. Pedimos a todos que assinem a lista de presença, que será disponibilizada no chat, e informamos que a gravação dessa palestra será disponibilizada na página da ESERV, que também será colocado o link no chat. As dúvidas podem ser enviadas pelo chat, que após o fala dos palestrantes serão respondidas. Para o desenvolvimento da atividade, teremos a apresentação do palestrante Pedro Fernando Teixeira Dornelles e após um momento para perguntas. Logo após, a jornalista Emanuele Tronco Bueno tomará a palavra para o momento das perguntas. Os participantes poderão fazê-las pelo chat ou levantar a mão pelo Meet. Para dar continuidade à atividade, chamo a professora Ana Maneira, pró-reitora adjunta da PROP, para fazer uma fala de abertura. Depois, a professora Ana passará a palavra para a professora Dayana Ávila para fazer a mediação, a quem convidamos para apresentar os nossos palestrantes. Boa tarde, ou melhor, boa noite a todos e todas. Em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nosso, mais uma quinta-feira, né, dos encontros com a PROP. Em especial, agradecer aos nossos palestrantes, né, o Pedro e a Emanuele, que se disponibilizaram, né, para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos aqui conosco. Agradecer a ESERV pela organização de todos esses nossos eventos que a gente vem fazendo uma vez ao mês. Hoje, em especial, agradecer a Ananda, né, que está aqui conosco. Também agradecer a equipe da PROP. Hoje estão aqui presentes, né, a professora Marina Prigol, que é a chefe, aliás, a coordenadora da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora Franciele, chefe da divisão de pós-graduação, e a professora Dayana, a chefe da divisão de pesquisa. Então, desejo a todos um bom evento e já passo a palavra para a professora Dayana. Boa tarde, boa noite a todos e todas, né, muito obrigada pela presença de vocês, né, em especial, muito obrigada aí aos nossos palestrantes aqui do dia, né, que vão, então, nos dar essa capacitação, o professor Pedro, a jornalista Emanuele, né, ambos aqui da Unipampa. Como nós temos, então, hoje, né, dois palestrantes, né, que vão conversar aqui com a gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro apresentar o professor Pedro, e aí depois a jornalista Emanuele, né, então, para ficar mais próximo aí das falas de vocês, eu faço a apresentação, né, em cada momento. Então, primeiro, né, a gente vai ter um momento aqui de fala do professor Pedro Fernando Teixeira Dornelles, tá? Então, ele é professor associado aqui da nossa Unipampa, e é membro permanente nos programas de pós-graduação de ensino, mestrado acadêmico, né, ensino de ciências, mestrado profissional aqui da Unipampa, tá? Ele é doutor em ciências pelo PPG Física, né, e ele tem graduação plena em Física pela Universidade Federal de Pelotas e mestrado em Física pela URGS. Então, ele tem experiência nessa área de ensino de Física, tá? E ele trabalha muito aqui na Unipampa com divulgação e popularização das feiras de ciências. Então, ele articula, né, o Profecipampa, né, que é o programa de feiras de ciência da Unipampa, tá? E ele é bolsista produtividade do CNPq nessa área de divulgação científica, né? Então, assim, nós trouxemos alguém aqui que tem, né, muita experiência, né, nessa questão de como trabalhar, como a gente deve chegar, né, mais próximo das escolas, fazer esse tipo de divulgação que é tão importante, né, sair aqui da nossa bolha, né, e chegar nas escolas.
e já conscientizar os alunos, né, da importância da ciência, a importância, né, de seguir os estudos, né, e chegar até a universidade, né, então, acho que isso é bem importante. Então, professor Pedro, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite, e fica à vontade, então, para fazer aqui a sua fala para nós. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Também gostaria de agradecer a oportunidade, esse espaço do convite aqui estar conversando com vocês. Parabéns à própria Escola de Servidores. Acho que é muito importante essa aproximação, né, da própria com a Escola de Formadores, né, trazendo temas, né, como já aconteceram, temos os próximos também. Acho que isso é muito importante, esse evento. Agradecer ao pessoal que está aqui presente. Pessoal, então, eu organizei uma apresentação, uma fala aqui que eu vou compartilhar em breve, tá? E queria dizer que a qualquer momento vocês podem fazer perguntas também, tá? Daiana está aqui mediando, tá? Qualquer coisa, Daiana, me manda um WhatsApp aí, espero que não tenhamos problema de comunicação, tá? Mas eu vou ficar ligado, tá? Vamos lá, então. Deixa eu só colocar para compartilhar aqui. Então, pessoal, para este workshop, eu coloquei um subtítulo da minha participação aqui, que é Divulgação Científicas em Feiras de Ciências, tá? Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre divulgação científica, um pouco teoricamente, e depois falar um pouco da nossa experiência com feiras de ciências aqui na Unipampa, tá? Mas eu preferi trazer um exemplo primeiro, né? Pensei em alguma coisa assim para conversar um pouco com vocês de algo que a gente vem trabalhando e de um trabalho que foi destaque numa feira de ciências do ano passado, na FECIPAMPA, tá? Então, como a Daiana colocou na minha apresentação, a minha formação é ensino de física. Então, eu trabalhei mais um pouco próximo, né? Mas não, né? Então, o foco meu maior era a física. Quando eu cheguei na Unipampa, já em 2011, estou aqui na Unipampa desde 2009, 2011 a gente aprovou um projeto dos editais do CNPq de Feiras de Ciências, e de lá para cá eu tenho me dedicado mais a feiras de ciências. Confesso que no início era um projeto que a gente não era muito teórico e nem com muita pesquisa, ele era mais a organização de uma feira de ciência, um espaço em que as escolas vinham para a universidade. Passado um tempo, a gente foi realizando pesquisas, tenho, felizmente, várias orientações de mestrado já concluídas, em andamento, né? E aí a gente está aqui fazendo o que, de fato, é uma indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, né? E esse primeiro slide aqui, eu coloquei um código, QR Code, é uma página do Facebook de um trabalho lá de Candiota, sabe, de uma escola, da Escola Jerônimo Mércio. Esse trabalho, ano passado, inclusive, ele foi apresentado numa feira organizada pela Federal do Mato Grosso, porque ele foi credenciado por nós. Bom, por que eu coloco esse trabalho? Esse trabalho aqui, ele mostra algumas coisas interessantes. A comunidade, ali tem um senhor que estava participando, os estudantes, quando apresentam trabalhos, eles colocam assim, ó, surgiu da demanda que eles organizavam a horta na escola, mas chegava o verão, nas férias, não tinha ninguém para cuidar da horta. Tá? Então, a ideia era uma horta. Futuramente, né, esse pessoal de Candiota um dia assistir essa minha fala, fica a provocação para nós dar continuidade. Eu sei que o trabalho está se dando continuidade. Acho que tem uma colega com o microfone aberto. Ananda, tu consegue mutar? Eu acho que tu tem a permissão. Isso, pronto. Tá. Desculpa, professor. Não, capaz, sem problema. Tá. Então, retornando aqui, tá? Vou cuidar um pouco para não perder o foco, porque esse trabalho eu poderia falar toda a minha fala sobre ele, né?
mas eu vou fazer uma síntese agora, né? Então, a ideia é montar uma horta controlada por aplicativo de celular. Controlar a umidade, ligar a água, uma câmera para acompanhar. Então, os alunos estarem fora da escola, estarem acompanhando a horta. E para isso, então, teve essa provocação dos alunos. A ideia surgiu lá na escola, mas ali no canto superior, do lado esquerdo, eles passaram por atividades que os estudantes da licenciatura em Física e do mestrado em Ciências foram até a escola e ensinaram técnicas de automação, com placa ESP, que é uma placa, um microcontrolador bem atual, que você consegue fazer essa comunicação via celular. Tá? E aí os alunos fizeram o trabalho, teve um empoderamento muito grande dos estudantes, e esse rapaz aqui, eu não tive uma foto melhor, eu pedi para ele, talvez até o final apareça, o Bernardo hoje ele é aluno da Unipampa, hoje ele é aluno da Engenharia da Produção. Então, eu resolvi trazer esse momento para vocês, assim, né, da importância da gente estar desenvolvendo atividade nas escolas e cativando esses estudantes para a ciência. Bom, mas divulgação científica, o que é? Então, não vou me deter muito na parte teórica, mas já fazendo uma divulgação aqui, desculpe a redundância, de um recente artigo que nós publicamos. Acho que a Tamires aqui está presente. A Tamires Rosa Soares, ela é mestranda no mestrado em ensino, está fazendo um trabalho de revisão da literatura para nós aproximar mais as feiras de ciências do que se espera em uma atividade de divulgação científica. E, para isso, ela está revisando a literatura e, num primeiro artigo, que é este aqui, né, a gente encontrou uma série de trabalhos que a gente pode tomar como referencial teórico, que falam sobre divulgação científica. Muitas vezes a divulgação científica ela é sinônimo de comunicação, de popularização, de alfabetização, letramento ou vulgarização científica. Então, muitos autores, dependendo da escola, dependendo do foco, eles adotam uma certa terminologia. Tá? É importante para nós, mas nós não estamos tanto focados qual o mais adequado. Nós estamos focados em o que nós podemos potencializar da divulgação com a realização das feiras de ciências. Então, esse é um dos nossos principais objetivos. E aí, uma provocação, a gente pensar aqui, um paralelo que sempre eu faço, é que a divulgação científica, a gente pode pensar um pouco a extensão na universidade. Então, quando a gente fala em divulgação científica, a gente tem que pensar que não é um movimento num sentido único. Produzimos na universidade, agora nós vamos lá divulgar para a comunidade e dizer que isso aqui digamos, valorizar demais e não reconhecer o conhecimento popular das comunidades, né? Também podemos pensar assim que a divulgação científica ela não pode servir como uma prestação de serviço, que muitas vezes no passado era dado esse objetivo para extensão. Então, quando se fala na extensão, e uma boa leitura que eu sugiro, é o livro do Paulo Freire, que fala extensão ou comunicação. E aí serve muito para a divulgação científica também essa leitura. Essa divulgação científica, a gente entende que ela tem que ser dialogada com a comunidade. Ela não é um movimento num sentido único, da universidade expondo o conhecimento produzido sem ter um diálogo com a comunidade. Então, desse artigo, a gente tem algumas sínteses e eu diria que é uma ação comunicacional que visa informar e difundir conhecimento científico, promovendo a popularização da ciência. Tem um importante papel de levar ao público leigo os princípios práticos da ciência, sendo elemento fundamental no processo de democratização do acesso ao conhecimento científico e contribuindo para a alfabetização, letramento científico da população em geral. Bom, deste artigo, nós buscamos identificar alguns indicadores. Hoje a gente chama de preliminares, tá? Porque a pesquisa está em andamento, né? E com certeza esse artigo, que é
atualmente é um dos que faz essa discussão entre divulgação científica e feira de ciências, né? É um tema atual, assim, e não muito explorado na literatura. Provavelmente vão vir discussões, né, e aperfeiçoamento. Nós mesmos, provavelmente, vamos promover algumas alterações. Tá? Mas, então, quando a gente pensa em organizar uma feira de ciências, e que ela propicie a divulgação científica, um dos indicadores é a questão de investigações autorais sobre o contexto social. Então, mais adiante eu vou falar um pouco sobre sugestões para orientações de trabalho de feiras de ciências. Se o aluno recebe uma proposta pronta para feiras de ciências, pode ser que ele não se motive. Mas o exemplo que eu mostrei para vocês ali antes é o exemplo que eu digo que o aluno queria montar a horta e aí a universidade vem junto para auxiliar com temas novos e com conhecimento novo e ele se motiva e ele vem para a universidade. Então, acho que é nesse sentido. Talvez se a gente chegasse lá e mostrasse o aplicativo, mostrasse, vamos fazer uma horta, os alunos não se envolveriam tanto quanto se envolveram. Valorização do conhecimento científico, curiosidades dos participantes, a questão da pseudociência, acho que é muito importante, né? Esse é um dos papéis importantíssimos da divulgação científica, pautas de interesse social, despertar a criticidade nos métodos, acho que é muito importante isso. Isso diferencia um pouco, então, do conhecimento popular e o científico. Tá? As pessoas têm o conhecimento popular, mas ele é testado, ele tem alguns, já foram colocados a crivo de alguns métodos, e aí você começa a apresentar para o sujeito, para o estudante ou para a sociedade, que aquele conhecimento, ele muitas vezes não passou por alguns métodos, né? Então, não vamos lá dizer que existe um método científico, mas ele já foi testado em algumas circunstâncias, e quando ele é testado, ele pode apresentar fragilidades, e aí vem o conhecimento científico para auxiliar em melhores resultados. Possibilitar exposições que sejam dialogadas. Então, isso é muito importante, né? Não é só lá ficar apresentando, mas que os estudantes, no contexto da feira de ciências, a gente tem feito, à medida do possível, que eles passem pelos outros trabalhos também, né? Conhecimentos produzidos nas escolas, e aí aqui cabe um parênteses importante. Nós, na universidade, né, nós temos uma tradição de eventos, né? Lembro da Dayana, né? Dayana, acho que, olha, 2013, 2014, eu acho que teve o CIEP em Bagé. Então, quer dizer, de lá para cá, sempre, felizmente, nós temos nosso salão de iniciação científica, que a Dayana foi uma das organizadoras. Eu atuei como monitor. Então, na universidade, tem uma rede de divulgação de conhecimento produzido, mas nas escolas não tem. Tem coisas muito boas produzidas nas escolas que ficam dentro da sala de aula. E as feiras de ciências promovem este movimento do conhecimento ser apresentado. Fomentar redes de integração entre escolas e universidades, outro indicador. Isso está no artigo, convido vocês para assistir. Bom, falar um pouquinho da FECIPAMPA, né? Então, acho que a Aline está aqui presente, colega, desde lá de 2011, que a gente começou a realizar feiras de ciências na Unipampa. Então, em 2011, ocorreram as primeiras edições de feiras de ciências no campus Bagé e campus Caçapava. A professora Ângela trabalhou muito em Caçapava também, o professor Edson Cacuno, que não está mais na Unipampa. E nós vimos desenvolvendo atividades. Depois disso, de 2011 a 2019, se somou o campus Dom Pedrito, nessa rede, e nós sempre dizíamos, olha, queremos criar um movimento que envolva os 10 campi da Unipampa. Mas nunca dava tempo, né? Parece que isso é de um longo tempo, né? Que falta tempo para a gente colocar nossos projetos em andamento. Bom, mas aí em 2020, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente parou para pensar o projeto, porque 2020 foi o único ano que não foram realizadas feiras de ciências, no campus Bagé e Caçapava, né? E aí a gente teve um bom apoio da Proeste, na época, os colegas Paulo, né, Paulo Lopes e o Frank, que estavam à frente da Proeste, e nós fizemos um movimento para integrar todos os campi da Unipampa. E aí criamos
uma estrutura que chamamos de Feiras de Ciências do Pampa, que é a FECIPampa, com um conjunto de feiras integradoras. Já ocorreram em todos os campi da Unipampa. Ultimamente não tem acontecido em todos os campi, né? Para este ano, nós temos a previsão do campus Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui e São Gabriel. E Uruguaiana não participou da FECIPampa com o movimento de trabalhos ainda. Bom, já participou um ano, né? Mas nessa edição não. Então, estão aqui todos os campi que já tiveram atividades. Então, o que a gente faz, a FECIPampa? É um movimento que realiza-se feiras de ciências nos campi, estão abertos para todos, a gente espera aumentar, né, Aline? Hoje a Aline é articuladora geral. Tá? Então, esse ano temos Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui e São Gabriel com ações previstas. Em alguns campi, como Bagé e Caçapava, a gente tem uma outra etapa ainda que é a municipal. Então, agora, no final de julho, por exemplo, nós estamos indo a Ulha Negra, estamos indo a Candiota, para selecionar trabalhos que vêm para o campus Bagé, para a Feira Integradora. A Aline, ali em Caçapava, vão a Lavras do Sul. Esses trabalhos vão subindo de etapas, né? Eles saem do município, vão para a integradora. Nas feiras dos campi não existe competição entre municípios. Tá? Então, o que se faz? Por exemplo, dos 20 trabalhos do município de Bagé, 2 trabalhos de cada categoria sobem para a FECIPampa. A FECIPampa é uma feira de ciências, por enquanto, virtual, porque a gente não tem recurso para reunir todos esses trabalhos selecionados numa etapa presencial, e se seleciona trabalhos para feiras externas. Então, nós já tivemos trabalhos que foram para a Ciência Jovem, em Olinda, Pernambuco, para o Mato Grosso, para Lajeado, para Univates, para Minas Gerais, para Canoas, para Novo Hamburgo, para Mostratec, alguns de forma virtual, outros de presencial, mas Olinda, Pernambuco, para a Federal, para a Feira de Mato Grosso, para a Mostratec, em Canoas, já foram trabalhos presenciais. E ali do lado, que vocês estão visualizando direito, nós também temos as feiras afiliadas. O pessoal se inscreve na nossa feira de ciências e apresenta um trabalho. A gente não seleciona os trabalhos deles, a gente abre uma credencial. Cada feira pode escrever um número X de trabalhos que são apresentados na FECIPampa. Bom, aqui algumas imagens, eu peguei as do campus Bagé, então a todo ano a gente lota os saguns da Unipampa com trabalhos, tá? Aqui, a primeira foto aqui que está no auditório, esse pessoal aqui em fila, são todos os professores orientadores. Um diferencial também, ao longo do tempo, além de nós ter cativado os alunos para o campus Bagé, hoje a gente fez um levantamento e estamos fazendo, mas já passamos de 10 alunos que participaram das feiras de ciências e espontaneamente eles dizem que o que motivou cursar o curso superior foi a participação na Feira de Ciências. Nós também temos os professores que buscam a formação continuada fazendo mestrado, né, nos programas de pós-graduação da Unipampa. Inclusive, tem alguns que já estão fazendo doutorado. Aqui algumas imagens. Aqui fica o convite para vocês, nós temos o YouTube da FECIPampa, então tem muitos vídeos, certo? Já passamos de 500 vídeos, se eu não me engano, de vídeos que são produzidos pelos alunos e são apresentados. Bom, falar um pouquinho da FECIPampa, encaminhando agora para um pouco da nossa dinâmica para, digamos, dar exemplo do que eu falei agora há pouco atrás, de forma teórica, sobre divulgação científica. Então, a gente sempre valoriza o trabalho coletivo, mas eu, ao longo do tempo, eu sempre tinha uma pergunta difícil de responder, recebia uma pergunta difícil de responder. Tá? Pedro, eu quero participar da Feira de Ciência, mas como é que eu oriento um trabalho? Qual é o passo a passo? E a gente tem que dizer que não existe passo a passo, né? Existe metodologias que podem auxiliar, mas para cada trabalho tem uma dinâmica um pouco diferente. Mas ficava vazia a resposta. E aí, felizmente, em 2019, concluiu 2021, a Luciana Freitas, foi uma mestranda do mestrado em ensino, aceitou o desafio. Eu fiz essa pergunta para ela, me responde aí com um projeto.
Claro que daí ela trouxe a ideia, a gente foi construindo o projeto. E ela construiu esse diagrama e fez todo o trabalho dela, e a gente chama de portfólio reflexivo. Não, infelizmente, assim, eu não vou focar o trabalho dela, né? Quer dizer, o objetivo aqui, não é que infelizmente, o objetivo da fala aqui é falar um pouco mais da divulgação. Mas o que a Luciana fez, ó? Uma conversa inicial, o professor vai lá e fala, ó, vai ter uma feira de ciências, quem quer participar, monta os grupos, isso com pastas no Drive. Daí tem a caracterização, quando eles entram lá, eles têm que responder o que eles querem pesquisar, quais são as ideias. O professor analisa a resposta, organiza uma roda de conversa e eles montam a problematização. O que é aqui o papel do professor? É o conhecimento popular chegando na escola e o professor tem que estimular perguntas que os alunos se dão conta de que eles têm que estudar mais, que eles têm que se aperfeiçoarem mais para desenvolver esse trabalho. Então, tem a pasta problematização. Da problematização, os alunos constroem a problematização, o professor, numa nova rodada, discute sobre a proposta de investigação, definem a investigação. Então, aí, ó, tá, então vocês têm que investigarem isso. Agora vocês vão para a comunidade e vão perguntar como é que é o tratamento da água, por exemplo, como é que é a questão do cuidado da semente, já vem muito trabalho sobre sementes crioulas, conhecimento que as comunidades têm. Os alunos organizam tudo numa pasta investigação e depois migram para a pasta apresentação. E tudo isso tem um repositório. Qual é a fundamentação teórica disso? A gente veio lá de Bicudo, que diz é o invisível se mostrando, se tornando-se visível. É o caminho do trabalho da Feira de Ciências. E aí aqui tem outros desafios, tem outros mestrandos, né? Acho que o Marcelo está por aí, trabalhar com a metacognição. A primeira proposta da Luciana não é uma proposta fechada com referencial teórico, tem que passar ponto por ponto. É um design inicial para a orientação de trabalho de feiras de ciências. E a gente acredita que isso aqui potencializa os indicadores que eu falei anteriormente. Bom, um outro trabalho que eu gostaria de dar destaque é o trabalho da organização da Feira de Ciências. Tá? Então, e também a divulgação científica, se for pensar num evento, como é que se organiza esse evento? Quais são as subcomissões que tem que ter? Quais são as tarefas, né? Porque a Feira de Ciências a gente sempre cuida muito a questão da competição. A gente quer a colaboração. Mas é claro que na hora de indicar os trabalhos que a gente chama de selecionado, para não listar ranking, a pressão é grande, todo mundo quer ser selecionado, todo mundo quer saber como é que foi a avaliação, todo mundo faz muitas perguntas. Então, o Cícero, que é o nosso colega aqui da Unipampa, fez um trabalho sobre o mapeamento do fluxo de organização de uma feira de ciências. E aí, a gente tem uma comissão organizadora, que tem várias atividades. Temos a subcomissão de comunicação, quem é que vai definir o calendário, quem é que vai nas escolas divulgar a feira de ciências, como que vai ser organizado a divulgação dos resultados aqui, por exemplo. Tá? Temos a comissão de inscrição e seleção de trabalhos. Então, quem é que vai se dedicar para a inscrição e seleção dos trabalhos? Porque essa subcomissão tem que entregar para a comissão de avaliação a lista dos trabalhos, os nomes. Muitas vezes vem títulos muito parecidos, então tem que ter cuidado para não anunciar um trabalho selecionado de uma escola, mas na verdade foi de outra, então tem que ter um crivo muito grande sobre isso. E tem a comissão de infraestrutura. Infelizmente, a gente não tem um ginásio no campus, essa comissão organiza o espaço e vê onde a gente pode ir distribuindo trabalhos. Por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque, então, se é uma ideia que essa é a divulgação científica, acho que a Emanuele vai trazer um pouco mais a questão da comunicação, de divulgação em meios digitais e impressos, e eu trouxe aqui um pouco mais a questão da divulgação científica nesses eventos. Dá trabalho organizar uma feira de ciências, e às vezes a rotatividade dos membros das comissões, elas são grandes, porque as pessoas às vezes não se identificam, né? Porque daí trabalho desde a organização, desde levar cartaz nas escolas, até o dia da avaliação, até a limpeza do final, de auxiliar organizar. E aí, com isso aqui, a gente organizou assim, temos subcomissões. Eu estou no Feira de Ciências, mas o meu papel é na avaliação. Então, a equipe organizadora da avaliação, você está na equipe organizadora responsável pela avaliação. Mas
Estou com um problema na lista. Bom, quem vai resolver é o pessoal da subcomissão de inscrição. Tá? Eu gosto de divulgar isso aqui porque eu acho que é algo que pode ajudar muito os eventos que são organizados na universidade e até mesmo nas escolas. Bom, eu preferi, assim, então, procurar passar pela parte teórica, falar um pouquinho da FECIPAMPA e um pouquinho ali do trabalho da Luciana, como organizar uma feira de ciências e também como orientar um trabalho, e o do Cícero, como organizar. E aí eu termino aqui com uma citação do professor Pavão. Pavão é o professor lá da Ciência Jovem, né, e Lima, que fala o seguinte: durante o desenvolvimento dos projetos para as feiras de ciências, se estabelece naturalmente um processo duradouro e autônomo de busca do conhecimento, onde alunos e professores se reconhecem como pesquisadores responsáveis por soluções úteis, locais ou globais, numa ponte da escola com o mundo. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Pedro, aí, né, pela explanação aí sobre as feiras de ciências, né, e é um trabalho enorme, né, com certeza, mas eu acho que tem, né, uma questão ali no momento que a gente está trabalhando, né, nessas escolas, e eu falo nós, assim, porque aqui em Uruguaiana a gente faz uma outra feira de ciências, né, que a professora Eliade organiza, né, que é a Feira de Ciências Comunidade Universidade, e esses eventos são muito legais, assim, é impressionante ver a motivação, né, dos estudantes, eles fazendo as apresentações dos trabalhos, a vontade deles explicando, né, o que eles desenvolveram, o que eles fizeram, e é muito legal participar, né, desses momentos. Tem a questão da competitividade? Tem, né, tem, mas tem também, assim, eles explicando uns para os outros, assim, é muito lindo de ver, assim, como isso vai evoluindo, assim, a gente viu aqui em Uruguaiana uma evolução ao longo dos anos, né, e até aqui no município existe, né, não vou dizer que é uma lei, mas dentro da secretaria, né, todas as escolas municipais fazem feiras de ciências, né, dentro das escolas. Então, por exemplo, os grupos de pesquisa que vão nas feiras para participar com o stand, e aí a gente interage com o pessoal, né, com os alunos ali nas feiras de ciências. E ali eles já estão desenvolvendo, né, os projetos deles, eles apresentam dentro da escola. E depois tem essa feira, né, que integra aí todo mundo das escolas municipais e estaduais também. Então, acho que é um pouquinho diferente, né, isso que eu ia comentar, professor, é um pouquinho diferente, né, o que acontece na FECIPAMP. Então, vocês estimulam os professores das escolas a trabalhar com os alunos dentro das escolas, e vocês vão lá também contribuir com o debate de ideias. Como é que funciona essa questão, assim, como é que essa interação com os professores nas escolas para esse desenvolvimento dos projetos até chegar lá na integradora? Daiana, a gente fez muita formação no início, né? Inclusive, a gente fazia atividades em Bagé e passava 15 dias em Caçapava. Bom, veio muito mestrado, muita formação e o público diminuiu um pouco, né? Mas a gente tem um atendimento muito direto. Então, ano passado, no Campus Bagé, a gente criou um suporte técnico. Então, muitos professores, eles vêm na Unipampa. Impressora 3D, imprimir um objeto, eles vêm pedir auxílio numa parte experimental, né? Então, a gente tem essa rede, né? Mas também é muito fomentado pelos municípios, né? Então, a gente tem, hoje em Bagé, a gente tem a Feira de Candiota, que a SMED organiza, mas a gente vai lá. Quem faz a avaliação somos nós. Então, a gente vai de ônibus a Candiota, a Ulha Negra, passamos o dia lá, nós, colegas docentes, tá? Técnicos e também estudantes, e aí selecionam os trabalhos, organizam um espaço, a gente chega lá, faz a avaliação. Tá? E a gente tem, então, uma proximidade, tem muito aluno, e hoje tem muito professor que estão, inclusive, fazendo mestrado. Nós temos muitos egressos, né? Então, às vezes, nem passa pelo projeto Feira de Ciências. Às vezes estão lá num colega e um professor pedindo auxílio para material, né, e coisa. Então, a gente tem esse movimento assim.
Muito legal, né? É muito interessante, é muito legal ver o retorno, assim, né? É muito rico. Colegas, né? A gente abre aqui para perguntas, né, professor, ou algum comentário, né, que vocês queiram fazer, né? Fiquem à vontade aí, tanto pelo chat, né? Ou se quiserem levantar a mão aí, abrir o microfone, né? De repente é um pouquinho mais rápido. Fiquem à vontade. Não? O pessoal conhece, já conhecia essa FECIPAMPA, não sei, né, se o pessoal aqui que está presente, né, dos campi, se conhecia já a FECIPAMPA, né, eu já tinha uma ideia geral, assim, Pedro, né, da feira, mas aqui Uruguaiana realmente, né, como tu mencionou, a gente não está, né, incluído, né, a gente acabou não se incluindo aí na feira, né, estamos trabalhando num projeto paralelo. Mas é muito importante, né, esse tipo de divulgação, né, com o pessoal, assim, estudantes, e quanto mais jovens, assim, não sei se tu sente isso, Pedro, não sei que níveis, né, se é ensino fundamental, médio, que vocês trabalham, sentes, assim, que quanto mais jovens, mais motivados eles ficam, como é que tu sente essa diferença, assim, fundamental e médio? Olha, no geral, se for fazer uma medida digamos, do envolvimento, do engajamento estudante, os pequenos são os mais curiosos e os mais prontos para apresentar. Mas quando tu cativa quando o professor lá da educação básica cativa uma turma de estudantes de ensino médio, dá gosto também. Eles não tem ano de feira de ciências em Bagé, que depois os colegas do campus, né, que não participam ativamente do projeto, eles vêm comentar de trabalhos. E algo interessante é essa troca, né? Então, eu lembro de um colega da engenharia mecânica, da produção, o César, que veio um dia falar sobre uma transmissão CVT, que eu nem sabia do sistema de engrenagem lá da embreagem de carro, né, dos discos, e os alunos lá do interior trazendo os discos, mostrando como é que era o trator deles. Eu não conhecia, metade do pessoal não conhecia, e passou meses propaganda da Renault dizendo que tinha carro com esse tipo de transmissão, né? Então, quer dizer, é uma tecnologia atual e eu fui ficar conhecendo a partir das pessoas. Tem um trabalho muito legal que saiu agora de Candiota sobre a questão da Batalha dos Porongos, é um movimento que teve na Revolução Farroupilha, né? Bem triste a história, assim. E o que foi? Eles resgataram com pessoas da época, né? Que sabe, uma família que teve descendentes lá, né? E aí a imagem, eles foram muito felizes, né? Eles pegaram a menina, né? Vindo no transporte escolar, desce e conta para o vô. Nem sabe o que a gente fez. A gente foi numa feira de ciências. E o que vocês apresentaram? A história do vô. Agora eu não lembro, né? Você falou o nome da pessoa, né? E tu acredita que ninguém sabia? Então, que legal, né? É o conhecimento popular chegando na universidade. Né? Então, ou que ninguém, ou não lembro bem, ou que muitas pessoas não sabiam, né? Então, acho que esse movimento, Então, nós temos alunos, temos estudantes que já tem gente fazendo doutorado que participou de uma feira de ciência na escola. Né? Nós temos os egressos. Então, eu estou cuidando do tempo aqui para passar para a Emanuele, né? Então, cuida o tempo aí, Dayana. Não quero... mas aqui, né? Então, eu poderia falar da FECIPAMPA, eu estava vendo assim, a Marina, foi legal, né? A Marina comprou a ideia, junto com a Liliane, lá em Itaqui, então se somou, né? Então, reconhecer esse grupo de colegas da Unipampa, né? A Aline, que assumiu agora, recentemente, a FECIPAMPA, né? E o projeto está andando. Hoje ela me contando que 6 feiras de ciências se candidataram para se afiliar à nossa feira. E feiras de ciências de Pernambuco, do Mato Grosso, feiras de longe, né? A gente vai montando essa rede. E também alguns orientantes, eu vi que a Luciana está aqui, que fez o portfólio, né? Reflexivo, né? Eu acho que é muito legal. Isso eu queria reconhecer. Eu tenho uma característica, eu gosto de citar nomes, né? Mas a gente sempre esquece, né? Então, agradecer a todos que
aceitar esse desafio de fazer esse movimento aí das feiras de ciências. Verdade, é bem importante até o que tu trouxe, né, das feiras associadas, é tão importante também eles irem para outras feiras, né, e participar, isso é muito, muito legal, né, e até vou compartilhar com vocês que dia desses eu estava numa feira, numa escola aqui, e eu aprendi coisas novas com o pessoal da primeira série, 6, 7 aninhos, assim, ó, mostrando experimento, eu aprendi coisas novas, viu? Então, assim, é muito legal essa troca, gente. A professora Aline levantou a mão e depois a professora Marina, fiquem à vontade. Tá fechado o teu microfone, Aline. Ai. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só para aproveitar a fala do Pedro, também agradecer a parceria de sempre, é muito bom ouvir falar desse projeto sempre. E aproveitar para complementar, né? A gente teve 7 inscrições para solicitações de afiliação na FECIPAMPA esse ano, de feiras do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também, tem 2 do Rio Grande do Sul e as outras 5 são de fora. E a gente está com credencial também para trabalhos irem para a Mostratec esse ano em Novo Hamburgo, e também de Mato Grosso do Sul, né? Então, essas 2 já estão garantidas e a gente espera até o dia 27 de setembro, que é a nossa 4ª FECIPAMPA, já convido todos vocês a acompanharem. Vão ser trabalhos, então, dessas 7 feiras externas e de 6 feiras integradoras, que são feiras que acontecem nas cidades, né, dos campi da Unipampa, Itaqui, Caçapava, Bagé, Dom Pedrito, Alegrete e São Gabriel, né? Esse ano vão estar aí contribuindo com as feiras integradoras. Muito obrigada. Boa noite. Legal. Obrigada, Aline, pela contribuição. Parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Marina. Oi, gente, só complementando para não estender o tempo, mas eu queria dizer que quando a gente ingressa na Unipampa como docente, nós somos bacharéis, né, Daiana, tu, a gente, na nossa formação, não tem essa questão de divulgação científica, extensão, né, é muito pouca na formação de um pesquisador que vai fazer um concurso de doutor na universidade. E imaginam que boa parte dos colegas que nos ouvem aqui também seguem, né, essa mesma formação. Então, para mim, quando lá em 2020 o Pedro enviou um convite institucional, foi uma virada de chave. Às vezes, um pequeno movimento, ele propulsiona um movimento muito maior. Então, eu sou muito grata ao Pedro, porque ele virou essa chave de dá para a gente fazer alguma coisa aliando o conhecimento científico com a extensão, e isso proporciona algo muito maior, né, que é fazer a comunidade externa, que vai ser nosso alvo, que são os estudantes das escolas, né, que nos conheça e que passe a fazer o que a gente chama da ciência e tecnologia na escola, né? Porque o ensino na escola, ele já está bem articulado, mas a ciência e tecnologia, a gente percebe que na educação básica ainda é muito emergente. Então, a gente levar essa visão de ciência e tecnologia através dos movimentos das feiras de ciências é bem importante. Aqui em Itaqui foi um diferencial muito grande, muita gente se inseriu no projeto, o Pedro deu várias dicas ali dos editais do CNPq, né? Eu sou muito grata ao Pedro, a Aline, por abrirem essa oportunidade, e também colegas de outros campos da Unipampa, vale a pena se inserir nesses movimentos, porque quando a gente tem, né, um apoio institucional, a gente consegue trocar ideias, né, consegue fazer muito mais coisas. Então, eu queria falar aqui da importância disso, né, que nós, docentes da universidade, às vezes a gente fica na nossa especialidade da especialidade, mas tem todo um universo maior que a gente pode estar auxiliando, né, nessa questão da divulgação científica e de atingir essas pessoas para chegarem na universidade. Só fazer essa fala que eu acho que é importante. Legal. Obrigada, Marina. Parabenizar vocês por esse trabalho, né, nas feiras, na FECIPAMPA, né, feiras de ciências aí da Unipampa. Agradecer ao Pedro por nos trazer, né, essa explanação, assim, talvez muitos colegas aqui não conheciam, né, e agora conhecem, e seria, né, bem interessante, assim, vocês se envolverem, né, e conhecerem. É muito gratificante, né, esse tipo de atividade. Então, professor Pedro, muito obrigada, né, e eu vou passar, então, de imediato para
nossa jornalista aqui da Unipampa, né? A Emanuele Tronco Bueno. Emanuele, boa noite, muito obrigada, né, por ter aceito aqui o nosso convite. Então, a Emanuele é jornalista da Ascom, aqui da Unipampa, vocês já devem ter visto, né, várias matérias assinadas por ela, tá, aqui da Unipampa. Ela também é professora de língua portuguesa em Bagé, né, e tem experiência no ensino superior como professora substituta, né, no curso de letras, então já está aproximada aí, né, também da comunidade docente, né, também atuou em Dom Pedrito. Ela é doutora em letras pela FURG e mestre em comunicação e indústria criativa também pela Unipampa. Então, ela tem, né, várias credenciais, pessoal, porque ela já vem trabalhando justamente com essa questão da gente tentar traduzir o que a gente produz dentro, né, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, traduzir isso para uma linguagem mais jornalística, né. Então, eu pedi para ela, então, nos ajudar um pouquinho, né, nos dar umas dicas de como que a gente poderia, né, melhorar, né, esse trabalho de traduzir o que a gente trabalha, que a gente usa termos muito técnicos, né, para uma linguagem menos formal, né, e que atinja a população, e também, né, assim, pensando em como preparar releases jornalísticos, né, ou seja, como a gente pode preparar o que a gente produziu, né, o que a gente trabalhou, algum artigo, alguma, né, informação relevante, alguma descoberta, como produzir esse tipo de texto que a gente possa passar para as mídias tradicionais, né, por exemplo, para que eles conheçam o trabalho da gente, daqui a pouco, né, sai uma notícia aí, né, que isso é interessante para a Unipampa, para a gente divulgar o trabalho da Unipampa nas mídias tradicionais. Então, Emanuele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Boa noite e, por favor, fica à vontade aí para fazer a tua fala. Boa noite. Boa noite, Daiana, obrigada pelo convite. Obrigada ao professor Pedro por dividir a fala comigo e também dividir informações tão relevantes, né? Eu vivo ali na escola, não sou professora de ciências, mas vivo ali na escola o entusiasmo dos meus alunos com as feiras de ciências e como eles se sentem empoderados em, por exemplo, ser chamados para apresentar os seus trabalhos na universidade. E eles ficam nervosos e pedem dicas. Ai, professora, como é que eu falo? Então, assim, é muito bonito essa aproximação. A minha escola tem, a escola que eu dou aula aqui em Bagé, né, que é o Peri Coronel, é uma escola ali do bairro Malafaia, então, assim, é muito pertinho da Unipampa, do campus Bagé, então, assim, tem essa facilidade, né, dos alunos irem a pé, porque aqui no município a gente tem essa dificuldade de transporte, como é que vai, né, as escolas mais longínquas, assim, talvez não seja tão viável quanto é ali. A gente pega as pernocas e, fomos ali ver o barco, né, os alunos foram ontem, então foram a pé com os professores, né, mas, enfim, vou tentar ser bem breve, vou até cronometrar, porque jornalista e professor junto começa a falar e não para mais. Então, mas podem me interromper a qualquer momento, espero que de alguma forma, assim, possa alguma informação ser útil, né, na aplicação da vida prática de vocês, né. A Daiana já me apresentou, né, então, enfim, alguns devem me conhecer pelo meu nome aí nas notícias, eu já estou na Unipampa, há 7 anos e pouco, então já faz um tempinho, assim, tenho muito orgulho da minha profissão e de estar crescendo junto com essa universidade, né. Bom, antes de eu chegar lá no lead, de chegar lá no release, que são os termos, assim, que nos ajudam um pouco a simplificar o que é essa divulgação da notícia do ponto de vista jornalístico, eu gosto de passar por um contexto, né? Então, a gente tem um contexto da ciência, né? Inegável, a gente sabe, é imprescindível para o nosso dia a dia, através de tecnologia, de medicamento, alimento, enfim, milhares de esferas do nosso cotidiano. E todas essas esferas, elas se aplicam
de forma prática, né? Em relação à nossa saúde, os medicamentos vão desembocar lá em relação à saúde, né? Na esfera pública, as pesquisas em relação à economia, em relação à política. Só que para o público leigo, né? É muito difícil fazer essa relação entre a pesquisa e a aplicabilidade, né? E na vida, né? E, então, existe, sim, esse grande abismo entre as descobertas científicas e o povo, né? E a população, principalmente devido à linguagem complexa. Sabe, quando eu entrei no mestrado, eu tinha essa dificuldade, porque o jornalismo tem o preceito de simplificar. Aí a minha professora, a professora Renata, lá de São Borja, dizia assim: aqui tu foi jornalista, não pesquisadora. Porque é difícil, são vários papéis, né? É o papel de pesquisadora, de jornalista e de professora, que eu também preciso levar, né? O meu público de alunos é o 8º e 9º ano, né? Então, a gente fica a todo momento tendo que lidar com essa linguagem. Ah, tá, não, mas aqui cabe um termo mais complexo. Porque dentro da pesquisa, os termos técnicos, não só os termos técnicos, mas uma linguagem mais rebuscada, às vezes também traz credibilidade ao pesquisador. Ah, ele sabe manipular a língua, né? Então, assim, é difícil. A gente tem uma contradição, né? Então, ainda o campo científico é visto como elitista e muitas vezes o cientista como inalcançável. E a gente ainda tem essa realidade, né? Então, lá está a população tentando se questionar, né? E aqui, desse lado, está todas as contribuições e realmente essas pessoas enxergam a pesquisa na vida delas, mas elas não conseguem identificar isso, né? E daí que surge o nosso papel, né? Então, nós temos 2 termos que eu acho muito legal a gente diferenciar, que é o jornalismo científico e a divulgação científica. O jornalismo científico, ele é feito por um jornalista, tá? A meta do jornalista, e é o que eu recebo lá no Gaúcha, né? É pegar todas essas pesquisas e traduzir para uma linguagem acessível. E aí, a gente tem um foco. O foco, no caso da Unipampa, de comunicação pública. Então, a gente quer gerar debate, a gente quer gerar reflexão e a gente quer que o público se questione sobre aquela pesquisa. Se a pesquisa não tiver uma relevância do ponto de vista público, é muito difícil a gente transformar isso em notícia e entrar numa mídia, por exemplo. O repórter, o jornalista, não é um cientista, e ele se baseia em fontes. Mas aí, muito além de informar, o jornalista, o que vai lá? Ele vai lá, vai relacionar com temas emergentes, porque jornalismo fala de fatos, de atualidade. Então, assim, tem uma pesquisa muito boa, só que ela está deslocada do que a gente está vivendo hoje, né? De repente por exemplo, estivemos imersos ali no Covid. Se a gente vai trazer uma pesquisa nada a ver do que a sociedade está conversando, né? Agora vivemos essa catástrofe climática. Então, o jornalismo tem temas, tem fatos que ele conversa. E às vezes é difícil a gente alocar em determinados momentos na mídia tradicional algumas notícias. Isso é importante a gente ter consciência, né? Até o horário que a gente tem que mandar as notícias para os jornais, tudo isso é pensado dentro da assessoria de comunicação. Por um outro lado, tem a divulgação científica. A divulgação científica, sim, ela é feita por um divulgador interno. Então, é o cientista que conhece a sua pesquisa, né? Ele vai olhar para a sua pesquisa, adaptar suas próprias palavras, pensando num público leigo. Como que eu vou explicar essa minha pesquisa para uma pessoa que, de repente, nem tenha o ensino médio, mas aquilo vai ser importante para a vida dela, né? Ou, de repente, vou estimular ela a terminar o estudo, né? Através da minha pesquisa, se for uma pesquisa sobre educação, ou várias outras, né? Então, essa simplificação dos papers que vai aproximar o cientista da sociedade. Isso não é fácil, né? O cientista quer divulgar, o objetivo, né, é divulgar
a sua pesquisa para que todas as pessoas tenham acesso a um trabalho tão árduo. É um trabalho árduo, né? Pelo amor de Deus. Fazer artigos científicos e desenvolver pesquisas é muito árduo, né? Quantos projetos nós elaboramos e não utilizamos assim métodos científicos ali na escola, porque dá muito trabalho, exige muito da gente, né? Então, o foco do jornalista está ali em portais, em jornais, né? O foco do pesquisador, ele não se restringe a isso, né? O professor Pedro deu um exemplo excelente. A Feira de Ciências é uma exposição da pesquisa de uma forma fantástica, prática, acessível, democrática, né? Mas a Feira de Ciências pode gerar um vídeo, pode gerar um Reels, pode gerar um release, pode gerar uma história em quadrinhos, pode gerar milhares de outros processos que facilitariam ainda mais o entendimento dessas pesquisas, né? Enfim, então, assim, tanto o jornalismo científico quanto a divulgação científica querem divulgar a ciência de uma maneira descomplicada, né? E querem se aproximar do povo, né? Eles andam juntinhos aí para humanizar e valorizar a ciência. Isso é uma coisa que é consequência da outra. Aí está um exemplo que eu trouxe, que eu gosto muito, é um projeto que a gente começou ali na escola, que é o jornal Notícias do Coronel, um jornal impresso, e é interessante observar, né, que a gente levar isso para a escola, eles estão aprendendo a olhar as pesquisas. Eu digo, gente, vamos para a universidade, vem o que pode virar notícia do nosso jornalzinho, porque a universidade é no nosso bairro, e o objetivo é que seja do nosso bairro, né? E a dificuldade que eles têm, professora, eu achei esse artigo, professora, eu não entendi nada. Então, assim, ó, eu até estou com duas alunas que tinham interesse lá de fazer elas foram fuçando lá na internet de 2 artigos ali aqui do Campus Bagé, mas realmente há essa dificuldade, mas é interessante para eles acharam interessante, alguma palavra ali despertou o interesse deles, né? Então, eles, como jornalistas leigos aí, estão tentando fazer essa aproximação também. Então, assim, é um projeto que ele pode entrar... essa ação, assim como a Feira de Ciências, por exemplo, ela pode entrar dentro da escola para conversar com os alunos de diferentes formas, né? Enfim, o que mais? Eles ficaram uma alegria ali, pegando o jornal. E algumas problemáticas que eu até, quando estava montando esse material, fiquei questionando, né? Que às vezes, e a gente tem esse probleminha ali com nossos estagiários, assim, principalmente, a gente tem os estagiários bolsistas, né, do campus São Borja, e às vezes no ímpeto, né, de diferenciar do divulgador, ou seja, não sou o cientista, o jornalista descreve a divulgação científica de forma simplista e enviesada, e erra termos, e modifica termos, vai utilizando sinônimos que não podiam estar ali, e daí o cientista pira, né? O pesquisador pira. Não é isso. Eu tenho bastante cuidado com isso, né? Não é o praxe da gente enviar a notícia para o pesquisador ler, né? Mas, por exemplo, quando eu estava escrevendo agora do período... Triássico, não sei o quê. Aí pesquisei. Aí mandei, professor, algum erro, alguma coisa que eu possa mudar? Não, tá ótimo, tá. Então tá. Porque a gente fica inseguro. Nós não somos os pesquisadores, a gente não tem o domínio integral dessa pesquisa, né? Nós apenas queremos passar para o público para que ela seja atrativa ali nas redes sociais, né? Para ser mais curtinha, porque um paper é muito grande. Enfim. Da mesma forma, o divulgador, por estar na pesquisa, né, dentro dessa pesquisa, às vezes tem a falsa impressão que o texto é acessível. Aí eu escrevi, eu consegui resumir tão bem, e às vezes a gente recebe, né, e meu Deus, não entendi nada, né, então isso acontece. É a mesma coisa quando a gente escreve algum artigo, alguma coisa, a gente precisa que a outra pessoa leia, né, porque a gente não enxerga mais nem os erros.
não adianta, né? Isso acontece. Às vezes é melhor que outra pessoa escreva de uma maneira simplista para nós, né? E às vezes é interessante que seja até uma pessoa leiga, né? Mas aí tem que ter o cuidado realmente para não desvirtuar o conteúdo da pesquisa. A gente também precisa lembrar que a divulgação científica é um campo teórico jovem, né? Quando a gente estava estudando esse nicho no mestrado, né? A gente estudou bastante que essa dificuldade também advém de ser uma área jovem, que a gente está se desenvolvendo. Então, a gente também tem que ser empáticos conosco, né? Na hora. Não, tá. Não é fácil. Poxa, o pesquisador tem que fazer a pesquisa. Aí, depois de todo o trabalho de deixar aquela pesquisa lindinha, assim, com as palavras bonitas, redondas, tu tem que desconstruir tudo. Né? Essa é a parte mais difícil. É a dificuldade, por exemplo, de um publicitário que tem que pegar e resumir uma campanha super complexa em 3 palavras. Né? Eu também acho bem difícil. E a gente tinha, né, esse modelo de déficit, isso se falava muito, vários autores vão pontuando, e uma palavra bem feia, né, que chamavam as pessoas de analfabetos científicos, né, mas hoje esse discurso ele não vai mais ao encontro do que a gente quer dentro da universidade. A gente está caminhando, são passos lentos, é um movimento recente, né, mas a gente quer, e acredito que todos aqui queiram, né, que a divulgação científica converse com o público, inclua todas as pessoas, né? Seja democrática. E hoje a gente também, quando fala em inclusão, nós ainda temos que pensar em múltiplas coisas, em texto acessível, né? Em legenda, em janela de libras. Então é tanta coisa que nós também não tivemos na universidade, né? Que é muito. E agora alguns cursos têm a Libra, 60 horas e tal, mas ainda é pouco. Ainda a gente se sente incapacitado, por exemplo, de fazer uma audiodescrição, né? Todas as pessoas nesses eventos agora está entrando aos poucos a audiodescrição e as pessoas ficam desconfortáveis de se autodescrever, né? E daí começam a colocar características suas. A pessoa não tem cabelo, né? Diz assim, sou careca, mas também tive tanta... Só que a pessoa que não está enxergando não quer essa piada. A pessoa quer uma audiodescrição séria, mas quem está falando se sente desconfortável, porque ninguém está preparado para se autodescrever. Então, é um caminho que a gente vai devagarinho, né? Etapas por etapas. E até para a gente se autodivulgar, a gente divulgar o nosso trabalho é difícil. Assim como é difícil a gente se apresentar e ter medo de cair na arrogância, né? Eu tenho isso. É difícil, né? Lidar com a humildade e a arrogância. E também é difícil da gente olhar e dizer assim, não, eu quero fazer isso tudo no meu trabalho, vou fazer um vídeo, vou fazer um texto, né? Enfim, eu estou percebendo que os professores estão solicitando mais da assessoria de comunicação da Unipampa a divulgação de pesquisas. Eu fico muito feliz. A gente não tinha tanta solicitação. Alguns professores já têm mais o hábito, outros menos. Mas, assim, todos os professores que estão aqui, que estejam convidados a enviar as suas notícias e se de repente não tem tempo ou quiser fazer um resumo, assim, e mandar para a assessoria refinar, nós temos um mailing, nós sabemos os veículos que normalmente publicam as nossas notícias, nós temos nos nossos municípios um abraço muito grande dos meios de comunicação, né? E diversas vezes nos procuram, 0 Hora, CNN, a gente tem esse tipo de contatos, vêm até nós, né? Por sermos uma universidade federal, né? Pública, enfim. E aí entramos na escrita, né? Então, assim, quando vocês forem pegar a pesquisa de vocês, não se detenham necessariamente em escrever uma notícia. Às vezes eu recebo, porque não é porque não pode, todo mundo pode escrever qualquer texto. Mas eu, por exemplo, às vezes eu recebo ali e vejo que teve um esforço tão grande do professor de tentar escrever um título, de tentar escrever um lead,
um subtítulo, né, uma linha fina, de tentar escrever um lead, e aí vem aquele texto de 3, 4 páginas, né? Então, assim, às vezes um resumo vai tirar menos tempo de vocês, porque a gente vai reformular todo esse texto, né? Conforme as regras e os padrões jornalísticos da universidade, que vai ser diferente, por exemplo, do Estadão, da Folha de São Paulo. Cada universidade tem o seu, cada veículo tem o padrão jornalístico. Então, mas entender que quando a gente fala de notícia, então, o jornal não vai publicar necessariamente o texto que a universidade enviar, ou que vocês enviarem diretamente. Eles vão alterar. Podem entrevistar outras pessoas sobre o mesmo tema, se eles gostarem do tema. Mas a gente tem que entender que o texto que eles vão publicar vai ser bem curto. E se a gente der 2 páginas para um jornalista ler, um jornalista de veículo diário, ele não vai ler. E ele vai deletar. Assim como a gente já não tem paciência de ficar lendo o feed de matérias muito grandes, eles não têm tempo, né? É muito rápido. Tudo é muito rápido no jornalismo. Então, assim, o objetivo é informar. Então, eu tenho que fazer... a minha pesquisa, ela se adequa... eu consigo deixá-la mais curta, deixar ela com objetivos claros, né? Pensando para onde vai, com quem vai, se eu quero já colocar uma possível citação, né, minha, já falar assim, segundo a visão da professora, isso já ajuda, porque aí não precisam nem entrar em contato contigo novamente, já tem uma fala aprovada, né, que pode ser reduzida, normalmente será uma fala, segundo o padrão jornalístico, tem no máximo 3 linhas, uma fala de entrevista, entre aspas, né? Às vezes pode acontecer de ter mais, mas, assim, o padrão são, no máximo, 3 linhas. O primeiro parágrafo traz o resumo do texto. Então, o jornalista, ele vai definir se a tua matéria vai ser postada ou não, ou vai ser encaminhada para o editor, se ele souber sobre o que é, quem que está envolvido, quando que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. São as 6 perguntinhas básicas de um termo que nós chamamos de lead, tá? O lead, ele é uma palavra que vem do inglês, até tem a escrita em português, que é L-I-D-E, lead, tá? Eu não consigo, eu acho que eu tive a minha formação na graduação e meu professor só escrevia lead assim, e eu acho que é errado, mas não é, tá? Existe essa palavra ali, lead, assim, é em inglês, tá? E que, dentre outras traduções, no inglês tem a tradução para primeiro, guia, aquele que vem à frente. Então, seria bem isso. O primeiro parágrafo de um texto. O lead é a função desse primeiro parágrafo do texto jornalístico de introduzir ao leitor o assunto e prender a atenção do leitor. Então, a gente prende a atenção do leitor, a gente prende a atenção do jornalista, a gente prende a atenção do assessor de comunicação, a gente prende a atenção do público, né? Então, ali naquele lead, deve ter todas essas informações básicas para se entender a pesquisa, né? Então, como é que a gente faz esse lead? Resumindo o fato, identificando as pessoas envolvidas, justificando por que esse fato é importante, né? Detalhando esse fato e trazendo detalhes. E o fechamento do primeiro parágrafo, ou seja, o fechamento desse lead também é muito importante, porque vai definir se vão continuar lendo o teu texto ou não, né? Então, eu acho que resumir um texto, para quem gosta de escrever e tem o hábito, né, de dissertar muito, eu, por exemplo, venho de a minha graduação é só em ciências humanas, então, assim, eu escrevo muito. Para mim, resumir um fato é muito difícil, né? Mas é técnica. A gente consegue, através dessa pirâmide, é uma técnica jornalística muito antiga, e a gente, americana, né? E a gente, seguindo ela, a gente consegue nos guiar e facilitar o processo, tá? Então, ali, foi tudo que eu falei, né? O lead é o parágrafo curto, né? O que aconteceu, quem fez ou participou, quando que essa pesquisa, por exemplo, foi feita, onde que essa pesquisa foi feita, isso é muito importante, né? Que comunidade ela abrange, porque o jornalismo se preocupa com o impacto social,
né? Então, quanto mais pessoas forem atingidas, mais chances tem de ser publicado. Como que aconteceu e por que aconteceu isso? E tem uma relevância muito grande, que é uma coisa que a gente não tem dimensão, né? Porque divulgar uma pesquisa científica, além de tirar ela da bolha universitária, a gente coloca ela para uso da sociedade. Então, isso se torna uma informação útil. Né? Então, todas as horas sentadas, né, de intensa leitura teórica, intensa prática, anotações de prática, elas ganham sentido. Né? E isso é muito bonito. E aqui embaixo são as informações complementares. Elas não são essenciais para a gente entender o fato. Tá? Essa estruturazinha do LEAD. Essa imagem até é de uma apostila que eu fiz para meus alunos para ensiná-los a escrever a notícia, né? E eles já sabem o que é LEAD, já sabem a resumir os fatos que acontecem na comunidade. Então, é muito importante que a gente ganhe esse olhar, né? Eu digo para eles, gente, o que vocês gostariam que as pessoas da comunidade soubessem, né? Na primeira edição, por exemplo, eles falaram dos buracos, e daí já receberam as primeiras críticas, porque entrevistaram um vereador aqui de Bagé, que é do PT, e aqui em Bagé nós temos um outro partido, né? A situação é um outro partido. Meu Deus. Nós estamos fazendo apologia política no jornal. Então, a gente vai entendendo, né, a relevância, como a notícia impacta. Ela impacta até um jornalzinho de bairro, de escola. Impacta. Então, tudo impacta, né? As pessoas veem, sim. Então, assim, sempre lembrando, a gente gosta de fazer escritas em ordem indireta em artigos, mas, assim, escrita para notícia é a ordem sujeito, predicado, né? Vocabulário mais simples possível. Sempre pensando em informação, né? João fez o bolo, e não ao contrário, né? O bolo foi feito pelo João. Não. E aí, assim, ó, eu acredito, a proposta da Dayana, né? Ela disse uma sugestão de prática. Eu vou deixar para vocês, se quiserem depois compartilhar comigo através do Gaúcha, para a gente publicar as pesquisas, já teremos, assim, umas 15 pesquisas aqui, vai ser muito lindo. Vamos ganhar os estagiários, agora a gente vai renovar com mais 2, então a gente vai se dividindo, porque nós estamos com poucos jornalistas, tem uma jornalista fazendo mestrado, outra doutorado, outra saiu do setor, então assim, mas assim, ó, a gente dá um jeito, eu vou achar muito rico isso, tá, da gente poder divulgar as pesquisas de vocês, façam esse exercício, né, escolha uma pesquisa que está aí na gaveta, que já foi publicado um artigo, que tu nunca pensou em olhar para ela de uma maneira, de um olhar de encorajamento, né? Tudo que a gente faz, a gente tem a tendência de reduzir. Isso assim, é natural do ser humano, né? Mas tenham orgulho daquilo que vocês produziram e compartilhem com a gente para que a gente possa produzir. Quem que participou dessa pesquisa? É feito em grupo de pesquisa da universidade. O que é essa pesquisa, quando que ela foi aplicada, onde, aí a gente já bota que ela está publicada em artigo, ou não está, ou vai ser, ou ela está em desenvolvimento, por que ela foi feita, como que ela foi pensada, né? Às vezes nem a gente se dá conta, né, que houve um processo para ela existir, né? Aqui vocês falaram, né, o professor Pedro chamou a professora para participar, então assim, ó, teve todo um processo para a Feira de Ciências sair e ir ganhando os demais campi da universidade, né? Então, isso também é um projeto lindo de ser divulgado. A gente já divulgou a Feira de Ciências, né? Mas a gente pode divulgar com um viés científico mesmo, de olhar de pesquisa.
como que isso acontece. Então, façam isso. Eu vou ficar feliz se eu receber ali pelo Gaúcha os chamados das notícias com as pesquisas. Às vezes, assim, infelizmente, nós temos 10 campi, e eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje somos 2 jornalistas para 10 campi. Então, é muito pouco, a gente tem um setor bem defasado, e às vezes eu fico pensando, né? A gente não dá conta, às vezes, de divulgar os editais. E os editais são muito relevantes para a universidade. Mas a ciência também é muito relevante. E é uma falha a gente não ter este conteúdo ali para ser divulgado, né? Então, é isso. Se vocês puderem ajudar, vocês vão estar ajudando a instituição a se promover, vão estar valorizando o trabalho de vocês, né? Fica aí o convite. E muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Emanuele, né? Acho que essa parte aqui final, né, já deu eu aprendi o que é lead, né? Não sabia o que era, já anotei as perguntas aí, né? Fiz um print da tela aí, né, para fazer o treino aqui, porque eu acho que trouxe pontos bem importantes, né? A gente se esconde bastante como cientistas aí, pesquisadores, inclusive, né, como extensionistas, a gente se esconde, a gente às vezes fica, de fato, é a questão que tu falou, né? Ai, parece que a gente está querendo se promover, né? Enfim, não, né? Isso é tão importante para a universidade, a gente faz tanta coisa legal aqui na Unipampa e a gente não divulga, né? Então, a gente da própria está tentando estimular isso nos colegas para que já venha, é claro que a gente consiga produzir algo mais ou menos pronto, e se não a gente pedir para os alunos prepararem, né, esse lead. E porque às vezes a gente está na correria, não tem tempo, tem aula, isso daqui a pouco nossos alunos, né, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, enfim, de especialização, preparem, né, nos ajudar a preparar esse material e enviar para vocês. Vocês vão, claro, vão trabalhar para ficar né, com uma linguagem ali melhor, a gente vai tentar, né, fazer o melhor possível, mas, né, Emanuele, vocês trabalham, já refina e publique, a gente divulga, gente, e isso é tão importante, tu falou, né, de alguns canais que às vezes vêm atrás, né, precisando de alguma informação, e eu não sei se vocês têm, Emanuele, eu acho que nós aqui da Prop não temos, né, vou fazer como pergunta, eu vi que já tem algumas questões aqui no chat, levantem a mãozinha aí, tá, para a gente puxar aí vocês para conversar, mas, e tem uma lista das expertises dos pesquisadores da Unipampa. Quando eu falo pesquisadores, estou falando, né, docentes, e também temos vários técnicos que são pesquisadores. Seria interessante ter essa lista, né, professor fulano de tal, quais são as expertises, até para, às vezes, quando vocês recebem alguma solicitação, já ir direto nas pessoas, né, eu acho que a gente não tem isso na própria, imagino que vocês não tenham, né, também na Ascom. É uma pena, a gente tem uma muito antiga, a gente fez, se eu não me engano, não me falha a memória, há 2 anos atrás, uma solicitação, só que a gente teve 20% de retorno. Eu sei que o e-mail é assoberbado. É difícil. A gente não consegue, assim, um por um, ir olhando, né, as especialidades, e até, às vezes, é difícil para a gente detectar isso no Lattes, precisaria realmente os professores passarem, mas eu até vou anotar isso, Dayana, como uma sugestão, vou passar para o Luan, da gente voltar a falar disso, porque realmente foi uma discussão isso da outra gestão. Pode ser que dessa vez nós pensemos em uma estratégia mais assertiva. É muito importante, é muito importante. A gente fica, às vezes, assim, que professor que sabe falar do solo, aí a gente manda mensagem lá para o campus São Gabriel, Dom Pedrito, aí fica... Então, assim, ó, é difícil para nós, assim, e aí... Às vezes, a gente não recebe retorno rápido o suficiente. Não, já conseguimos com a UFPEL. Né? Porque, bom, URGS e FSM são muito rápidas. E aí a gente perde. É que eles já têm os contatos, acho que justamente isso, eles já têm os contatos, né? E já e eles têm uma equipe muito grande. Né? Exato, também. Tem toda essa diferença, né, Emanuele? A gente não tem, né? Então... de fato. Mas a gente tem que olhar para isso, não é porque a gente é pequenininho assim diante deles que a gente não tenha que olhar também, né?
Certeza. Aí até a Larissa comentou ali, né, que seria interessante fazer alguma, né, uma capacitação assim também para os bolsistas de C, né, e eu concordo, eu acho que seria bem interessante, a gente está tentando fazer um movimento com os bolsistas para eles fazerem videozinhos curtos falando do trabalho que eles fizeram, por exemplo, os que foram bolsistas, né, eles são muito bons nisso, né, de se comunicar dessa maneira. Então, acho que é bem interessante pegar os alunos que ainda não pegaram todos esses termos técnicos, né, e às vezes conseguem traduzir bem melhor o que a gente está fazendo, tem que aproveitar, né, os alunos. Então, assim, o desafio do vídeo, né? Então, vamos ver aqui que a gente vai ter de retorno. E a gente fez uma vez, eu acho, aqui para o PET Letras Bagé, uma palestra sobre isso, sobre técnicas de vídeo para redes sociais, porque eles queriam utilizar também. Foi bem interessante, bem interessante. Ah, com certeza, ó. De repente podemos pensar aí, né, de expandir, de repente gravar, né, porque é difícil fazer nos 10 campi, né, mas é algo bem interessante, né, a ser feito. Colegas, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a Emanuele? Que o desafio está lançado, né? Fala, Ana. Agradecer a Emanuele, né, o Pedro também, né, por toda essa explicação de vocês, muito bacana. E, Emanuele, só para comentar contigo, eu dou aula de controle de qualidade, e tem lá uma das ferramentas que eu passo para os alunos, né, que quando eles forem engenheiros, trabalhar na indústria, eles podem usar, né, a ferramenta de qualidade, que é o 5W2H, e sempre, né, a ferramenta usada para a indústria, para mim mesmo. Aí agora tu vem e tu traz a mesma ferramenta, não chega a ter 7 palavrinhas, né? Mas é a mesma. E eu pensei, gente, olha só, nunca que tinha me ocorrido que eu poderia usar a mesma ferramenta para escrever uma notícia, para abrir um chamado para vocês, para divulgar os nossos trabalhos. E a semana que vem na aula eu vou, porque hoje eu dei aula disso, e semana que vem eu vou falar para eles que não é só para quando eles forem para a indústria de alimentos, eles podem usar, né, na divulgação dos trabalhos deles. Eu achei muito interessante. E até fiquei pensando, quando a gente abre os chamados para as matérias dos nossos editais, e a gente fica batendo a cabeça, o que tem que ir, o que vai, Agora vai ser uma facilidade colocar ali para depois vocês organizarem a matéria para nós. Sim, assim, abriu caminhos, esse teu último slide. E professora, no inglês é 5 Ws, né? What, who, são 5 Ws. Mas nunca tinha me ocorrido, nunca ouvi falar que nem né? As coisas tinha outro conversam, uso. né? Que legal, bem bacana. Mas te agradecer, Manuel. É que deve ser a mesma ideia, né, dentro da indústria, de trazer informação bem rápido, então, bem, né, direcionado. Então, isso é bem, bem interessante mesmo, né. Eu não sei, Ana, se a gente já encerra, né, até pelo adiantado aqui da hora, né, mas agradecer muito vocês, né, a disponibilidade, e com certeza a gente vai continuar em contato aí, né, com vocês, porque essa parte da divulgação, ela é muito importante, né, e alinhando aqui com as atividades da PROP, tá? Então, todos os colegas que estão aqui, né, e os que estão assistindo, vão assistir depois, sintam-se convidados, né, a divulgar as suas pesquisas, os seus trabalhos, suas atividades. Isso é bem importante para a nossa Unipampa, tá? Então, vou deixar aqui meu agradecimento e passar aí para a professora Ana e para a Ananda. Obrigada, Dayana. Então, mais uma vez, agradecer ao Pedro, agradecer a Emanuele, o trabalho que o Pedro faz, eu conheço, né, a parte das feiras de ciências aqui do Campus Bagé, é maravilhoso, é um espetáculo. Então, Pedro, que a gente tenha sempre cada vez mais sucesso, né, nas feiras, te agradecer por tudo que tu trouxe aqui, né, para a gente hoje, e que seja uma sementinha, né, para o pessoal que não está envolvido com as feiras, que passe, né, a conhecer um pouquinho mais e ter esse envolvimento que é bem, bem importante. E a Emanuele também, né, agradecer principalmente por esse uso da ferramenta dos 5 Ws. E agradecer a todos, né, que estão aqui conosco, esperamos, né, que vocês tenham aproveitado, né, esse encontro, e contamos com a presença de vocês nos próximos encontros. Muito obrigada, e passo para a Ananda.
Agradecer a presença e a participação de todos e boa noite, pessoal. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite, gente. Muito Boa noite, obrigada. obrigado. Boa noite. Boa noite, boa gente. noite. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite, até mais.